A paz do Senhor, mais uma semana, quarta semana, a gente está estudando a vida de Jonas, né? Navegando uma vida interrompida. E nessa quarta semana, a gente vai falar de segundas chances, né? A gente ainda está na parte onde Jonas estava ali no ventre do peixe e vai ser ali vomitado pelo peixe. Diante disso, sendo isso uma segunda chance que Deus está dando para ele fazer um novo começo, né? Em Jonas 3, 1 e 2, diz: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Então, é uma lembrança para nós da graça de Deus, né? Que Deus é misericordioso e mesmo quando nós sabemos que nós falhamos ou fizemos tudo errado, Deus nos dá uma segunda chance, né? Ele fala conosco, ele mostra onde devemos refazer e aí quando nos humilhamos e pedimos perdão a Ele pelo que nós fizemos, Ele então nos levanta e nos dá uma segunda chance para começar com Ele mais uma vez, né? Arão, por exemplo, é mencionado, ele foi um coadjuvante ali na história de Moisés, né? Que o mestre principal era sempre Moisés, mas muitas das coisas só foram alcançadas porque tinha Arão ali do lado de Moisés, né? Mesmo quando Moisés falou para Deus que ele não sabia falar, então Deus falou para ele, então use a boca de Arão, né? Vamos falar através de Arão. E ele teve o seu papel na história e também foi usado grandemente por Deus em toda a história, né? E nós vemos também Sara. Sara lhe foi prometido um filho, mas depois de 10 anos ela decidiu tomar as medidas nas próprias mãos e fazer de acordo com o que ela achava que era certo, né? Ela quis tomar a promessa que Deus tinha dado a ela pelas próprias mãos. E acho que muitas das vezes a gente pode se comparar com Sara, porque a gente não quer esperar, não é? Assim como Jonas, a gente não. Deus falou isso, mas eu vou de outra maneira, eu vou fazer de outra maneira, vai dar certo de qualquer jeito. E não é bem assim, não é? Deus sempre está conosco, mas assim que Ele dá uma tarefa para nós fazermos, temos que seguir aquilo e não o que nós achamos, porque Ele sabe o amanhã e nós não, né? Jonas, eu imagino como Jonas deve ter ficado grato pela sua segunda chance. E naquele momento, eu não acho que ele pensou consigo assim, Deus vai me perdoar. Mas eu acho que ele não imaginou que Deus mandaria ele novamente para o mesmo lugar para fazer a mesma coisa que de início Deus mandou ele fazer, né? Então ali a história não conta, mas acredita-se, né, que o peixe foi então de volta para Jopa, de onde tudo começou. E ali então o peixe vomitou Jonas e ele foi daí seguindo a sua segunda chance, né, indo então a Nínive para fazer o que primeiro Deus tinha mandado ele fazer. Agora, irmãos, eu fico imaginando qual a felicidade de Jonas quando ele saiu da barriga daquele peixe, que devia estar um fedor terrível, com ácido gástrico, com comida, com seja lá o que for que estava dentro daquele peixe, aquele peixe balançando naquele mar. Eu imagino a sensação e tudo que esse Jonas passou ali nesses dias. Então eu acredito que quando o peixe vomitou ele, nossa Deus, deve ter agradecido grandemente ali só por ter tocado os pés no chão, em terra firme, né? E muitas das vezes nós procuramos rotas, nós procuramos diferentes maneiras para realizar a tarefa que Deus nos deu, porque não achamos convenientes, ou não achamos que aquilo que Deus mandou a gente fazer está de acordo com a nossa circunstância. Ah, Deus falou para eu fazer isso, mas acho que se eu fizer de outro jeito vai dar mais certo, porque eu já tô com isso na mão, já tô preparada com isso. Talvez Deus mandou você fazer exatamente porque você não tem aquilo na mão. Então você não pode desviar o caminho, você tem que ouvir a palavra de Deus e seguir o que Ele está mandando você fazer, e não o que você acha que é correto, de acordo com a vontade dele, né? Quando nós lemos Jonas 1, 2
e 3:2, ambas dão a mesma instrução para Jonas. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Né? Na sua segunda chance, Jonas sabia que ele teria que ir, mas agora de uma maneira diferente. Né? Ele teria que ter muito mais obediência e uma grande fé de que Deus estaria com ele mesmo depois de ele ter mudado os planos de Deus, os planos que Deus tinha mandado ele fazer. Né? Eu imagino que no lugar de Jonas, como eu estaria como pessoa. Eu errei, eu mudei o caminho, eu fui teimosa, eu desviei a rota, Deus mandou pro lado A, eu fui pro lado B. E aí eu imagino como seria, né? De acordo com minha desobediência, qual que seria o pensamento. Deus deu uma segunda chance e mandou ele ir. Eu acho que na minha cabeça ficaria assim, será que Deus não tá me mandando ir lá? Ele vai me matar assim, vai, sei lá, me deixar lá para eu pagar o erro que eu fiz, o pecado que eu cometi contra ele. Eu acho que muita coisa passaria pela minha cabeça. Mas acho que a primeira coisa que tem que passar é, temos que confiar em Deus. Se ele tá mandando a gente ir, é porque ele tem um plano maior para nós ou para o que ele está mandando a gente fazer. E assim como Paulo diz, viver com Cristo, o morrer com Cristo é uma dádiva. Então a gente tem que estar de acordo com a vontade dele e estar feliz com o que ele está propagando para a gente ou pedindo para nós fazermos. Né? Muitas vezes nós queremos fazer o bem para compensar o erro que nós fizemos. Nós tomamos decisões erradas e a gente coloca, a gente não quer, a gente quer compensar a Deus por aquele erro, a gente quer fazer de alguma outra maneira, né? Fazer uma compensação pelo nosso erro, mas Deus não quer assim. Ele quer que simplesmente obedeçamos a Ele, né? Obedecer é melhor do que sacrificar, assim como aconteceu com Jonas, né? Nós vemos também na história que Saul também desobedeceu. E Deus escolheu seguir, como Saul, ele escolheu seguir o seu próprio conselho e não o que Deus tinha mandado ele fazer. E por isso ele perdeu todo o seu reino. Então, muitas vezes para nós é assim também, né? É mais fácil se arrepender depois. Muitas das pessoas falam, faça, depois você resolve. Faça primeiro, se arrependa depois. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Mas não é assim que tem que ser feito, né? A gente tem que se submeter a Deus, esperar por Ele. Nós temos sempre que obedecer a Deus para glorificar o seu nome ao invés de nos desviarmos do caminho do Senhor. Né? Devemos priorizar o reino de Deus, porque se estamos vivos e respirando, é porque Ele ainda tem um plano na nossa vida. Seja esse plano de coadjuvante, de principal, ou simplesmente um exemplo na vida de alguém, né? Mesmo que uma pessoa olhe pra gente e veja a gente um servo fiel ou fazendo a coisa correta, isso é um exemplo de vida correta com Deus. E você pode estar sendo um exemplo para qualquer outra pessoa que está olhando por você. Não necessariamente quer dizer que você vai saber que você está sendo esse exemplo. Mas assim como oração, como nós estudamos nas guerreiras de oração, nós temos que orar. Quando estamos orando, Deus coloca o nosso coração para orarmos por outra pessoa, pode ser que aquela pessoa nunca saiba que estamos orando por ela. Ou a gente pode nunca saber qual foi o resultado daquela oração. Mas mesmo assim Deus estava nos usando as nossas palavras para abençoar aquela outra vida. Então nem sempre precisamos fazer, precisamos saber o que Deus tem para o final. Nós precisamos simplesmente fazer. Amém? E essa foi a nossa 4ª semana. E aí na semana que vem a gente tem uma 5ª semana. E espero que sirva de bênção na vida de vocês. Amém?